Olá, eu sou Miquela Araújo e hoje estou aqui para falar para vocês sobre hipoderme. O que é a hipoderme? É a terceira camada da pele. Algumas pessoas hoje, ou algumas literaturas, elas não consideram como sendo uma terceira camada de pele, porque a hipoderme, na verdade, é uma camada espessa de gordura, é o nosso tecido adiposto. Adiposto é gordura, certo? Mas hoje, na morfofisiologia, na fisiologia, na anatomia do corpo, a gente considera como sendo uma camada, esteticamente, uma camada de gordura. Então, hoje na estética, a gente considera essa camada porque a gente precisa tratar essa camada. Esteticamente, pode ser algo ruim. A gente não acha bonito, a gente quer tirar, incomoda, mas fisiologicamente pode ser algo bom. Por quê? É nessa camada que está a nossa reserva de energia. Então, na hipoderme, a gente encontra um tecido adiposto, né? Um tecido de gordura, mas na verdade é um tecido que ele vai ter reserva de energia, ele vai ter regulação térmica, ele vai ajudar na síntese hormonal do nosso corpo. Então ele também tem a parte benéfica, que toda, a gente diz assim, toda parte ruim tem sua parte boa. Então ele vai ter essa camada também para ajudar fisiologicamente. Mas hoje na estética, o que é que eu tenho para tratar? Aquele excesso de gordura. É uma gordura localizada, é uma gordura mais espessa, que a gente sabe que dependendo do local do nosso corpo, essa gordura ela vai ser um pouco mais fina, um pouco mais espessa. Então, às vezes no abdômen é algo que incomoda mais, às vezes a gente também se incomoda no braço, né? Então na papada. Então o que é que a gente tem hoje na estética? Que a gente consegue tratar essa parte, esse tecido adiposo, esse excesso de gordura, né? Então assim, logicamente a gente não vai ficar sem gordura no nosso corpo. Por quê? Porque a gente precisa dela, como a gente viu, a gente tem a parte benéfica dela, que a gente precisa, necessita de gordura no nosso corpo. Porém, se tem a quantidade suficiente para manter essa regulação no nosso corpo. Então, esse excesso, aquilo que passa, aquilo que a gente quer tratar, aquilo que não está nos agradando, então esse é o que a gente vai na estética conseguir eliminar. Como? Lógico, eu sempre digo aos meus pacientes, e é algo que eu digo também para todas as pessoas. Gente, não adianta eu chegar no consultório de estética, dizer eu quero tratar, eu quero tirar essa gordura, eu quero usar uma eletroterapia, eu quero fazer uma massagem, eu quero fazer uma hidrolipoclasia, se eu pessoalmente não cuido. Então eu preciso melhorar os meus hábitos. Então hábitos saudáveis, vai depender também da sua alimentação, vai depender também da atividade física, você fazer uma atividade física. Então isso vai contribuir para o seu tratamento numa clínica de estética. Então eu preciso conciliar. A esteticista hoje ela trabalha conciliando o tratamento dela junto ao paciente. Então o paciente ele precisa colaborar para que também dê certo esse tratamento. Que tratamentos são esses? Então hoje a gente tem na eletroterapia tratamentos bem específicos para o tratamento da gordura. A gente pode, por exemplo, tratar gordura com eletrolipólise, criolipólise, que a gente sabe que tem. A gente tem alguns tipos de massagem, como redutora, onde também vai ajudar nesse processo. O interessante, por exemplo, na eletrolipólise, que a gente trabalha a corrente elétrica, eletroterapia, eu trabalho com as correntes elétricas, a gente tem uma corrente alternada por meio das agulhas. Então, a gente trabalha em torno ali de 25 Hz, que pode variar de acordo aí, vai da sensibilidade do cliente. A gente usa um procedimento de 30, 40, até 50 minutos, e a gente vê resultados bem específicos conciliando com outros tratamentos. Então, o que é que vai acontecer? Nesse processo, essa troca de correntes, ela vai fazer com que as células de gordura, as células adipócitas, elas entrem num trabalho, numa desordem. E aí elas vão, por assim dizer, se abrir, eliminar ácidos gráficos, eliminar, por exemplo, o glicerol, que vai se juntar à albumina, vai para a corrente sanguínea, e aí é necessário, a gente sempre aconselha, após procedimento, esse paciente ele realizar uma atividade física para ajudar a eliminar essas substâncias que foram para a corrente sanguínea. E assim ajuda a melhorar a eliminação da gordura. Então vai ajudar nesses aspectos. Então, outra coisa bem interessante é que pessoas acham que os tratamentos feitos para a gordura, essa gordura ela vai sair, por exemplo, na urina, nas fezes. Gente, isso não é verdade. Gordura, ela não sai no xixi.
Ah, mas meu xixi saiu oleoso depois que a minha urina saiu com uma oleosidade após o procedimento. É normal. Lembra que eu falei que eles vão eliminar ácidos gráficos, eles vão eliminar ali glicerol. Então, por isso a oleosidade, tá certo? Na questão da urina, porque a gente sabe que vai para a corrente sanguínea, tem o sistema linfático, tá? Então, por isso que eu digo, há necessidade de uma atividade física para você estar eliminando essas substâncias. Porém, gordura nenhuma vai ser eliminado na urina, tá, gente? Então, a gente tem tratamento justamente na criolipólise, ele vai fazer o quê? Ele vai congelar essa gordura localizada, tá, gente? Ele não é indicado para tratamento de gorduras mais distribuídas, mas gordura localizada. Então, ele faz uma sucção por uma manopla, que a gente põe uma manta. Então, essa sucção, ele vai fazer um congelamento de -5 a -15 graus Celsius. E esse tecido adiposo, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer uma paniculite, que é justamente uma inflamação naquele tecido, mas uma inflamação boa, tá? E vai acontecer a apoptose, que é a morte programada dessa célula. Então, a gente vai ocasionar uma morte na célula adiposa. E assim, a gente consegue ter uma eliminação eficaz de gordura localizada. Diferentemente da eletrolipólise, que a gente sabe que vai sofrer uma lipólise, que é a eliminação daqueles ácidos graxos pela corrente sanguínea, e aí é um pouco diferente, tá? A gente vê a diferença da eletrolipólise para a criolipólise. A eletrolipólise usa uma corrente alternada, ela faz um processo de lipólise onde elimina ácidos graxos, triglicerol, que vai para a corrente sanguínea, é eliminado pela corrente sanguínea, pelo sistema linfático. Diferentemente da criolipólise, que a criolipólise é o congelamento e é feita ali a apoptose, que é justamente a morte dessas células de gordura, tá? Então é um pouco diferente. Lembrando que na eletrolipólise, essas agulhas que são usadas são agulhas de acupuntura, gente, tá? Então são agulhas que, para o paciente, ele sente, praticamente a gente considera indolor, porque não consegue sentir, tá? A dor dessas agulhas, então é um procedimento bem eficaz. Outra coisa hoje que é muito procurada, que muitas pessoas perguntam e ainda tem dúvida, é a hidrolipoclasia. O que é hidrolipoclasia? É a que as pessoas conhecem como a lipo sem corte, tá? Então, a hidrolipoclasia ou a hidrolipoclasia ultrassônica ou a hidrolipoclasia não aspirativa, que muitas pessoas conhecem, é um processo ao qual, com a agulha de insulina, a gente injeta soro fisiológico no local e esse soro fisiológico ali no tecido adiposo vai fazer o quê? Com que ele aumente um pouco de tamanho, não é isso? Então, a gente vai vir com a ultrassom, um aparelho de ultrassom que é usado justamente para esse objetivo, tá? Um aparelho ultrassônico, e a gente vai passar por cima da área onde foi injetado esse soro fisiológico. E aí a gente vai ter uma eliminação de gordura. O que é que vai acontecer? O tecido adiposo, ele tá aqui, né, gordinho, grandinho, espesso, e ele vai haver uma diminuição desse tecido adiposo. Então, aquele tecido adiposo que antes era mais espesso, porque acontece justamente, a gente nota assim que a gente termina, a barriga um pouco menor, né? A circunferência diminuiu, porque esse tecido ele estava bem cheinho, e aí na redução desse tecido, no processo, nessa redução, eles vão diminuir de tamanho e aí vai vir o resultado, tá? E aí a gente consegue ver nítido no final o resultado desse processo. Então, ele também vai eliminar a gordura, né, por meio do sistema linfático ou a circulação sanguínea. O interessante, a gente tem também a carboxiterapia, tá? A carboxiterapia hoje é injetado um gás no local. Esse gás é um gás carbônico medicinal, tá? Que ele é feito para esse propósito. Então, ali ele também vai ajudar na eliminação dessa gordura. Ele também vai ajudar esses adipócitos a diminuírem de tamanho. Então, é outro procedimento também muito procurado. O interessante é que todos esses procedimentos eles têm um único objetivo, eliminação de gordura. Porém, toda essa eliminação é simplesmente o fato de eu usar o aparelho ali, de eu chegar e realizar o procedimento? Não, tá? Como eu disse anteriormente, vai depender da questão do paciente. O paciente ele vai ter tanto os aparelhos para conciliar como hábitos saudáveis. Então, essa melhora de oxigenação, essa melhora de circulação sanguínea desse local, ele vai ajudar
também na eliminação até da celulite, porque vai ter uma oxigenação melhor desse tecido. Então, a gente tem, por exemplo, também sessões de detox. Essas sessões de detox, o que é que elas vão fazer? Elas vão desintoxicar o organismo, eliminar, tirar aquela retenção de líquido. Elas vão ajudar também na eliminação do tecido adiposo, porque a gente vai estar usando ali tanto produtos que ajudam, que facilitam, como massagens, como a massagem redutora, que vão facilitar, até mesmo as pantalas, que ajudam tanto a modelar o corpo, como a gente vai estar trabalhando essa gordura para melhorar a eliminação dela. Então também vai haver uma lipólise ali, o que vai ajudar. Então, de gordura, hoje a gente tem na estética vários procedimentos que a gente pode estar fazendo e que pode estar levando a um resultado bem eficaz, bem satisfatório para a paciente. Ah, mas esses protocolos são usados em todas as pacientes? Não, gente, vai depender da ficha de anamnese. O que é a ficha de anamnese? Aquela ficha de atendimento, aquela avaliação primária que a gente faz com o paciente. Então, essa avaliação, ela vai me dar um respaldo daquilo que eu vou fazer naquele paciente. Se essa paciente, ela sofrer de alguma patologia, consequentemente, nem sempre ela vai poder realizar um processo com eletroterapia. Então, por isso, a avaliação é algo essencial e indispensável. Essa minha avaliação que vai me dar respaldo para mim trabalhar com segurança no meu paciente. Por exemplo, se eu pego uma pessoa que ela tem algum problema cardíaco, é uma pessoa que tem algum problema epilético, né? Tem algum processo de convulsão, então essa pessoa ela está grávida, então eu preciso levar em consideração a saúde do meu paciente. Caso esse paciente ele apresente algumas dessas patologias já citadas ou outras que não me dão respaldo para fazer aquele procedimento, consequentemente a eletroterapia a gente não vai poder fazer, tá? Mas aí a gente tem a parte manual, como eu havia falado, com a massagem redutora, massagem modeladora, detox, que aí a gente pode fazer de forma manual e não afetar a saúde do cliente, do paciente, tá? Esse é um assunto que eu queria trazer hoje para vocês, tá certo? Um assunto interessante que chama bastante atenção tanto de mulheres como de homens, tá? Na estética. Espero que tenham entendido a explicação. Qualquer dúvida podem me perguntar e espero que tenham realmente gostado.